Me conta aí, por que que o Lando Norris foi vaiado no final do GP do México, depois daquela segunda entrevista? E nem dá para dizer que é entrevista, porque o James Hinchcliffe, que foi o piloto convidado que fez a entrevista com os 3 primeiros colocados, ele só fez uma última pergunta para o Norris. E aí ele foi vaiado. Não entendi por quê. Não foi só o Sérgio Maurício que ficou perdido, eu também, mas eu tenho algumas explicações que na verdade são divagações em relação ao desempenho do Norris em uma prova onde ele dá uma resposta contundente e sai do México como líder do campeonato, mesmo que seja por 1 ponto. Ele volta a ter pelo menos 1 ponto de argumento em relação ao André Stella e ao Zac Brown para que ele tenha a preferência para disputar esse título mundial, que ainda não está definido, mas que ele finalmente conseguiu apresentar uma performance que não deixa margem de dúvidas de que ele está sim em um momento melhor do que o Oscar Piastri. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre as vaias que o Lando Norris recebeu no final do GP do México. Bom, seria porque o Norris disparou na frente e não deu chance para absolutamente ninguém? Há muito tempo que a gente não vê na Fórmula 1 uma vitória tão acachapante. Tá, tudo bem, teve a vitória do Verstappen na Itália, mas o Verstappen não abriu meio minuto de vantagem em relação ao adversário. Essa é a maior diferença no ano entre primeiro e segundo colocado, e isso mostra também uma reação da própria McLaren. Na verdade, muito mais uma reação do Norris do que necessariamente da McLaren em si. Porque foi o Norris que extraiu o máximo desse carro e entregou uma performance plena. Eu ainda quero falar sobre o Oscar Piastri, porque eu entendo que existe sim um apartamento alugado na cabeça do piloto australiano, e vou queimar minha língua, acho que não vai ser ele o campeão do mundo, provavelmente não, mas existem aspectos próprios do Piastri que a gente tem que comentar. Mas no caso do Norris, não é culpa dele ele simplesmente deslanchar e conseguir uma vantagem de mais de 30 segundos em relação ao segundo colocado. Quando é o Verstappen que faz isso, as pessoas aplaudem. Ele é celebrado como o melhor piloto da atualidade, que é um holandesinho contra o mundo, que ele corre com uma Red Bull que não consegue entregar performance alguma. Se bem que essa Red Bull teve sim problemas durante o final de semana no circuito Hermanos Rodrigues. Parece que o ar rarefeito da Cidade do México não fez muito bem para um carro cujo patrocínio é Red Bull te dá asas. Ou pelo menos o nome da equipe é esse. Mas quando é o Norris que faz isso, que abre essa vantagem toda em relação ao segundo colocado, ele é vaiado. Por quê? Seria, sim, o público mexicano mais voltado para o Verstappen e, com isso, os invejosos acabaram criticando o Norris por conta disso? Eu tendo a pensar que não. Temo não, tendo. Tendo a pensar que não, porque a primeira entrevista com o Norris foi até ok. Eu não sei o que aconteceu entre a primeira e a segunda entrevista que fez com que o público mexicano se voltasse contra ele. Seria porque o Norris falou logo depois do Max Verstappen e o público mexicano prefere o piloto holandês? Vai saber. Seria porque o torcedor mexicano de repente queria que Charles Leclerc vencesse a corrida? Mas isso não iria acontecer, porque por melhor que fosse o desempenho da Ferrari e a equipe italiana melhorou o suficiente para ficar na frente da Mercedes, que é a principal concorrente ao vice-campeonato mundial, seria por conta disso? Acho que também não. Apesar da gente achar o Leclerc mais afeiçoado que o Norris. Os dois ali são 2 bons modelos da Calvin Klein, se parar pra pensar. Então, é difícil entender por que que o Norris foi vaiado. Talvez ele seja vaiado pelo acúmulo de acontecimentos, porque se o Norris for campeão do mundo em 2025, é meio que é o campeão culposo, sem a intenção de ganhar. Ele mesmo deu entrevista dizendo que está priorizando a saúde mental dele e não necessariamente a disputa do título mundial, que ele quer se divertir, quer curtir os amigos, valorizar a vida. Acho até que o Norris teve que levar essa frase para o psicólogo, ou ele veio do terapeuta com essa frase, porque, insisto, desde que
a gente voltou das férias da Fórmula 1, o Norris entrega um desempenho melhor que o Piastri. É claro que a gente tem que colocar em consideração as atualizações, tem que levar em consideração o momentum do campeonato e esse momentum poderia virar. A gente não tinha indícios de que o Norris teria uma queda tão grande de desempenho como teve nas últimas corridas, e tudo apontava inclusive para o australiano ser o mais forte candidato a ser campeão em 2025, mas agora temos o Norris, inclusive o Norris dando uma resposta em relação ao Verstappen, e que, que angu de caroço para a McLaren, hein? Que angu de caroço para a McLaren, que agora vai ter que definir se realmente vai dar preferência para o Norris, e eu acho que não vai fazer isso, porque apenas um ponto, e temos ainda, considerando corridas sprint e tudo, tem, sei lá, mais uns, conta de padaria, tá? Uns 116 pontos em disputa, porque a gente tem ainda mais 2 corridas sprint para acontecer, é isso? É Brasil e Catar? É. Então, com esses pontos em disputa, não dá para determinar qual que é o favorito, ou pelo menos quem tem a preferência dentro da McLaren. E ainda acho que Zac Brown e André Stella vão errar clamorosamente em não dar a preferência para um dos dois. A essa altura dos acontecimentos, com Max Verstappen ainda diminuindo a diferença em relação a seja lá quem for que é o líder do campeonato, porque a diferença que era de 40 pontos agora está em 36, apesar de ainda ser uma missão difícil. E olhando para o outro lado da moeda, é mais difícil ainda, se tornou mais difícil, porque o Verstappen continua necessitando vencer as provas que restam e acumular o máximo de pontos possível para ser campeão do mundo, e não é uma tarefa fácil, mas talvez as vaias em relação ao Norris seja pelo retroativo, seja por causa do GP do Canadá, seja por causa de outros incidentes que aconteceram, tentativa de ultrapassagem do Verstappen na grama pelo Japão, lá no Japão, inclusive. A situação do Norris poderia estar muito mais tranquila se dependesse apenas e exclusivamente dele. Uns 2 erros que ele cometeu na temporada são suficientes para que ele perdesse a oportunidade de ter uma vantagem maior em relação aos seus adversários. Só agora, no round 20, na 20ª etapa, que o Norris retoma a liderança do campeonato, ele que perdeu essa liderança na 5ª etapa. Ou melhor, o Piastri assumiu a liderança na 5ª etapa. Então, a gente olha para esse cenário da Fórmula 1, que está bem interessante, por sinal. O Brasil vai ter um ótimo GP de São Paulo, com muita coisa em jogo, tanto no campeonato de pilotos quanto no de construtores. Muita coisa em jogo mesmo. E o Norris sendo vaiado simbolicamente, porque muitos entendem que ele não merece ser campeão do mundo, que ele vai ser mesmo campeão culposo, que talvez o Piastri tenha feito mais e por merecer ao longo do ano para ser campeão, se bem que o Piastri está naquela má fase. O Piastri definitivamente deu um clipe na cabeça dele, com certeza alguma coisa se quebrou no piloto australiano, e o resultado é esse que nós estamos vendo em pista. Foi um ótimo GP do México, uma das melhores provas da temporada, cheia de alternativas, cheia de variáveis, com algumas quebras além do que a gente esperava, muitos carros quebrando, por sinal. Gabriel Bortoleto chegando em 10º, acumulando mais um ponto nessa sua temporada de estreia, o que é sempre muito bom, derrotando o Isaac Hadjar em pista, e aí os modinhas tipo Helmut Marko não vão ter o que dizer em relação ao desempenho do Bortoleto, e vai ser difícil esperar 2 semanas até o GP de São Paulo. Olha que eu vou ter que cancelar alguns compromissos que eu adquiri no domingo para assistir ao vivo esse GP de São Paulo, para ter aquela perspectiva do tempo real, né, das coisas acontecendo na minha frente em tempo real, porque promete. É uma prova que promete, com essa disputa pelo campeonato mundial ainda efervescente, tanto pelo lado do Norris, quanto do Piastri, quanto do Verstappen. A disputa dos construtores também em alta. E será que o Norris vai ser vaiado aqui no Brasil também? Eu espero que não, mas
tem muito fã do Verstappen no Brasil, então se vier algum apupo um pouco mais alto para cima do Norris, vocês já sabem por que aconteceu. No final das contas, eu gravei um vídeo para responder uma pergunta que a gente não tem exatamente a resposta, mas fiquemos de olho. O Norris está líder do campeonato nesse momento, mas tudo pode mudar em São Paulo. Dizem que previsão de chuva para São Paulo. É bom a gente deixar isso registrado e vamos esperar pacientemente para que daqui a 2 semanas a gente assista ao GP São Paulo, o GP de São Paulo que vai ser simplesmente espetacular. Pelo menos promete com essa disputa que nós temos nos 2 campeonatos. E Norris vem para o Brasil como líder do campeonato por apenas 1 ponto. Talvez por conta desse 1 ponto que as pessoas estão vaiando ele.